Onde não tem o evangelho verdadeiro e o ensino bíblico de fato como base, e pregadores responsáveis que, igual Paulo disse a Timóteo, seja fiel ao ensino, e quando ele falou fiel, eu quero deixar claro que fidelidade tem diferença de lealdade. Exemplo, uma mãe pode ser leal ao seu filho, o filho apronta tudo e ainda ela protege e defende o filho. Isso é lealdade. Fidelidade, o exemplo mais didático seria um plumo de um pedreiro que constrói uma parede. Então o plumo ele usa o centro, o eixo da gravidade para alinhar. Então se a parede tiver alguma tortuosidade, o plumo denuncia. Isso é ser fiel, diferente de ser leal. A lealdade nós podemos estender sempre aos homens, porque eles é quem nós estamos vendo. A Deus nós não precisamos dar lealdade, porque fidelidade é a única coisa que precisamos com Deus, entre nós e Deus. Porque Deus é justo, sempre justo, nele não há injustiça. Também não há sombra de variação, ele é imutável. Logo, fidelidade é algo que se encaixa perfeitamente. Como não existe um evangelho genuíno e pregadores com ousadia e responsabilidade, os púlpitos estão sem trigo, sem a mensagem verdadeira. Ainda assim, alguns fazem alguns sofismas, que é ir lá e introduzir um impactozinho na pregação, mas não com compromisso de transformação, porque ele sabe que se ele apertar, a igreja vai embora, os bancos esvaziam e vai existir uma retaliação contra ele. Então ele fica ali naquele limiar, naquele chove no molho em cima do muro. Eu dou umas cutucadas para arrebanhar um público que vê que de fato eu prego um evangelho, porque esta é uma frente que está sendo defendida agora, né, nos canais do YouTube e também em outros ambientes. Então a pessoa até prega um pouco, mas não quer se indispor. Um evangelho desse é um evangelho falsificado, independente daquele mais pentecostal, sem compromisso algum com a mensagem. Não estou dizendo que o pentecostal não tem compromisso com a mensagem, que fique muito claro, mas aquele pentecostal no sentido canela de fogo mesmo. Né? Os bola de fogo, os línguas de fogo, esses caras. Esse povo do recebo, o anjo entrou agora e assim por diante. Tô chegando, vou chegar, tô virando, receba a chave, ou seja, os congregacionais têm mais chave pendurada do que porteiro de prédio. Bom, e aí o que entrou? Entrou os signos. Agora eu sou de Áries, eu sou de Touro, eu sou de Libra, Virgem, e aí tem os arianos, o touriano e assim por diante. Eu sempre ouço irmãos falando, fulano é de Áries, fulano é de touro, fulano é de gêmeos, e aí você vai ouvir isso, e eles falam com uma naturalidade tão tranquila, porque isso foi introduzindo veladamente, e sabe a origem desta não rejeição e desse não filtro, né? Não foi colocado um filtro aí? Primeiro, é porque o evangelho não está sendo pregado de fato, com clareza e dedicação do pregador, que tem compromisso com a verdade para a igreja. Não está acontecendo. Em sua grande maioria não está acontecendo, porque eles têm mais compromisso consigo mesmo. Se você quer ajudar alguém, você fala a verdade, mas se você quer ajudar a si mesmo ou a sua religião, a sua instituição, então você fala o que os outros gostam de ouvir. E o que mais temos é pessoas falando aquilo que os outros gostam de ouvir. Quando muito, uma pregaçãozinha ali, como eu disse no começo. E aí você vê agora pessoas falando de signo, como se signo fosse algo totalmente natural. Bom, olha bem como é interessante. Na astrologia cabalística, né, cada signo tem um demônio de guarda. Assim como tem a questão do anjo da guarda, que é uma criacionice do meio religioso católico, assim também tem nos signos, e é daí que vem esse sincretismo, né, da onde você extrai do paganismo e introduz naquilo que é pseudo-cristão. Por exemplo, no meio da astrologia cabalística, cada signo era portador de um demônio da guarda, de um espírito da guarda. E aí essa ideia de anjo da guarda, ela verte daí. Só que aí ela é travestida de cristianismo e colocam anjo da guarda. E do que você está falando isso? Eu sou da congregação, eu sou da Assembleia, eu sou da Deus e Amor, eu sou dessa igreja, daquela igreja, isso não tem nada a ver com o que eu vivo. Ok, eu estou apenas colocando o lastro, a origem de certas ideias, que vem tomando corpo e formas e máscaras diferentes a cada cultura e a cada movimento. Porque assim que o adversário trabalha. Desde o início ele vem mudando as estratégias para se adequar a uma cultura. Mas a simbologia, os signos e os sinais são os mesmos. E aí, no meio congregacional agora,
você faz o seguinte: busca a palavra, depois vê o signo, para ver se as duas coisas alinham. Deus confirmou e ele é de signo tal. Deus confirmou e ela é de signo tal. Então, ok, ó, tem tudo para dar certo. Deus confirmou e ela é de Câncer. Deus confirmou e ela é leonina. Deus confirmou e ele é de Áries. Deus confirmou e ele é de Touro. Que bênção! Bom, você sabe a origem? Eu vou deixar uma imagem aqui na tela. Essa imagem é a imagem ali do perdão, do pentagrama, por assim dizer, mas é o pentalfa, né? Ou representa ali o microcosmo do homem. Essa imagem aqui. Essa imagem aqui é a origem da questão dos signos, ok? Eu gostaria que vocês entendessem que os signos, eles têm origem no esoterismo, no esoterismo. Inclusive, já ouviu falar dos 7 raios? Tem irmãos que seguem aí, né, mediante os 7 partes, a questão dos 7 trovões. Já viu essa frente dos 7 trovões? Sabe da onde que nasce essa ideia? Eu vou te dizer, os 7 raios é um conceito central na tradição esotérica, especificamente dentro da teosofia, né, e da grande fraternidade branca. Representa diferentes aspectos, por assim dizer, da energia divina e da consciência cósmica. Vai associar cores, qualidade e ao mestre específico. Vou dar alguns exemplos só para a gente começar, para vocês entenderem de onde verte essas coisas. Por exemplo, a questão dos 7 raios. O raio azul, né, ele tem, a qualidade dele é poder, vontade e fé. E aí você vai ver o mestre é El Moriá, e o arcanjo que protege esse mestre é o Miguel. E aí este raio é associado à liderança e à transformação. Legal? Depois nós temos o segundo raio, que é o amarelo, dourado, né? Qualidade, sabedoria e compreensão. Mestre, Ketume e Lanto. Ó, que legal. E quais são os arcanjos? Jofiel e Constantina. Esses são os 2 arcanjos. Representa a busca pela verdade e pela iluminação. Eu não vou nem me estender mais nisso daqui, porque não quero dar audiência e ibope para esse tipo de coisa, mas eu gostaria que você percebesse o quão profundo é e o quanto de introdução satânica tem no meio de coisas místicas e esotéricas. Vou dar um exemplo de uma igreja, e aí vão polarizar, e as pessoas que frequentam essa igreja, entenda que eu não estou atacando a você. Eu estou atacando a ideia, sempre. Eu nunca falo mal dos irmãos da congregação ou critico os irmãos. É sempre as ideias que estão dentro, inseridas, incutidas, que vão contra o evangelho verdadeiro. E a mesma coisa eu vou fazer agora. Não é contra pessoas, é contra ideias. É sempre no campo das ideias. Por exemplo, a Igreja Universal. Existe lá o banho de sal grosso, existe a sessão de descarrego, existe a água que é ungida. Todas essas coisas lá dentro, depois eles pegam e misturam uma confissão de fé positiva e um pouco de Jesus bíblico e miraculoso, né? Principalmente com enfoque nos milagres. E aí eles fazem essa salada mista e chamam isso de igreja neopentecostal. E arrebanha milhares e milhares de pessoas que vão lá dentro dar os seus recursos, o seu tempo e serem enganadas. Tá, mas isso, Edu, é uma igreja facilmente identificável, exatamente. A gente vai descendo as camadas, Satanás é o mestre do engano, o mestre da ilusão. Então ele sempre cria uma estratégia, uma ferramenta que em sua grande maioria nós não percebemos, ela tem uma sutileza. Ou seja, ele vai refinando o evangelho falsificado. Eu sempre digo e vou reforçar, o sucesso de um falsificador está na precisão da sua falsificação. Quanto mais próximo do verdadeiro ele tornar a sua falsificação, mais difícil e só um perito vai conseguir identificar aquilo ali. Precisa de uma visão pericial em cima daquilo ali. E qual é a nossa base de filtro e regra de fé? É as Escrituras, ok? Porém, não só ela, somada ao Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não entendo Escritura. Escritura não é um livro de filosofia que você vai aprender conceitos sobre a vida humana e prática, e ao ler apenas você já vai ser revestido de sabedoria. Não é esse o ponto. O ponto é que eu preciso negar a mim mesmo para então crer em Cristo através de fé, ser
cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai abrir os meus olhos e me lembrar, me fazer entender, ok? Porque o Evangelho carece sim de revelação, ele foi revelado a nós. Ok? Vamos voltando então. Aí você vê irmãos falando sobre signos. E está tudo bem para eles. É impressionante como eles acham que isso está tudo bem. Vamos lá, o Evangelho tem uma proposta de que eu não siga os sinais nem os símbolos e naturalmente não siga os signos. Porque isso era uma coisa de quem não tem, não possui o Espírito Santo. Se eu preciso seguir algo que está de fora, você quer ver um indicador de um cristão, ou um pseudo-cristão, ou de um cristão que ainda não tem o Espírito Santo? Irmão, isso é pecado, aquilo é pecado, crente pode fazer isso, crente não pode fazer isso, crente deve, crente não deve. Esse pensamento equivocado de proibição e permissão, ele não é de um cristão que de fato é portador do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele transforma, o que é a obra da redenção da cruz? É transformar o velho na nova criatura, é a morte do velho e a ressurreição do novo. Então ressurge, morre o velho Adão e nasce o novo Cristo. É para viver uma nova criatura em novidade de vida. Logo, eu não preciso perguntar para fulano e Bertrano se eu posso ou não posso fazer aquilo. Isso deveria ser o ideal daquele que de fato tem o Espírito Santo. Porque jugo suave é a ideia de um aparelho que vai no pescoço de um boi e de um outro boi. E os dois animais, é conduzido na mesma direção. Só que Jesus disse que colocaria o jugo dele. Então a ideia é que está no pescoço dele e no nosso. Logo, a condução e a força e a direção não é nossa, é dele. É o que Paulo diz, eu não vivo mais, eu estou morto, quem vive em mim é Cristo. Ele está dizendo naturalmente que agora não é ele quem decide, não é ele quem opina. Não é sobre as vontades e sobre os seus valores éticos e morais, tem a ver com o Cristo, porque ele, Paulo mesmo, foi um dos mais zelosos das tradições. Ele deixa isso muito claro lá em Gálatas, que ele foi o mais zeloso de todos, ou seja, ele seguia à risca as tradições, que eram bíblicas, ok? Da antiga aliança, tá certo que travestida ali pelo farisaísmo, que foram compondo leis em cima daquilo que já existia de Deus. Mas voltando para o nosso tema, signos. Se eu tenho um comportamento de entrar dentro da igreja para buscar uma revelação, que eu possa tomar uma decisão, se eu compro um carro, se eu vendo um carro, se eu caso, se eu abandono um casamento, se eu namoro, se eu não namoro, se eu compro uma casa, se eu não compro, se eu vou para uma cidade, se eu não vou, se eu viajo, se eu não viajo, se eu vendo tal coisa, se eu compro tal coisa, se eu digo tal coisa, se eu não digo tal coisa, então eu estou indo atrás de vidências, eu quero vidência, revelação do futuro para garantir que eu não erro. Ou seja, garantir que eu não erro por um aviso sobre o futuro, é um indicador claro de que eu não me transformei numa criatura resolutiva. Porque o Cristo em nós capacita o ser humano para ser resolvedor de problemas. E eu não tenho como resolver problemas se eu já tive um aviso, um anúncio antecipado para eu evitar o problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu estou em busca de algo que me diga se vai dar certo no futuro ou errado, qual é a distância disso para eu estar olhando em signo? É muito curta. É muito curta e o signo veio sorrateiramente, né, em revistas, em jornais. E aí eu fiz questão de entrar em perfis do Instagram, que são perfis grandes sobre signos. E sabe o que eu encontrei lá nos seguidores? Assim de irmãos e irmãs. Lotado de irmãos e irmãs e ainda fazendo comentários. Comentários, porque o fulano é assim mesmo, ele é de touro. Ciclano é assim mesmo, ele é de Áries. Bem que eu sabia, porque fulano é de Libra, ele ia agir com essa indecisão. Eu fui lendo os comentários e é um show de horrores. Os irmãos, que se dizem irmãos, pela falta do verdadeiro evangelho que transforma a nossa natureza e nos dá clareza de visão, missão e propósito, deixa as pessoas sem sinal de GPS, batendo a cabeça, sem saber o que pode e o que não pode, achando normal falar de Jesus e signo na mesma página. Acham normal. E essa normalidade é tudo que Satanás gostaria que você tivesse. Essa insensibilidade, essa consciência cauterizada. Mas eu não me sinto acusado com isso. É isso que o diabo quer, que você não se sinta acusado. Um dos maiores objetivos de Satanás é tornar a tua consciência a prova de acusação.
que você de fato olhe e diga, poxa, realmente eu não tenho nenhuma acusação, estou de consciência em paz, é isso que ele quer. Por que que Jesus e o evangelho deve ser pregado de forma genuína e impactante, e o pregador tem que ter compromisso? Porque, queridos, nós temos um compromisso muito acima desse individualista e pessoal. Veja bem, Jesus é o rosto de Deus para os homens. Assim que Jesus sobe, a igreja deveria ser o rosto de Deus para o mundo. Mas não é o que tem acontecido, porque nós estamos virando o nosso rosto e voltando atrás de sinais, confirmações, símbolos e em alguns signos e astrologia, que tem origem lá na raiz cabalística e esotérica. Né? Que até eu quero deixar uma imagem em algum lugar aqui para você ver esse pentagrama, é um penta-alfa, por assim dizer, que é o microcosmo, o microcosmo do homem, que é a origem dessa ideia de horóscopo, né, do zodíaco e assim por diante. Essa origem, ela tem origem em Satanás, não em Deus. É por isso que a igreja romana, quando ela subverte o poder eclesiástico, ela vai introduzindo a ideia satânica no meio religioso. Por exemplo, não tem a Igreja Católica dizendo que nós temos um anjo da guarda? Quando você vai para o esoterismo e os signos, tem um demônio da guarda. Então, é interessante que você veja isso daqui para você ter uma ideia. Eu gostaria que você desse uma olhadinha. Por exemplo, Áries, ele é associado a Satã. Por quê? Porque Áries é associado ao fogo. E Satã também está sempre associado ao fogo e à rebeldia. Mais um exemplo aqui, ó. Touro, ele é associado a Beelzebu. Por que Beelzebu? Porque ele é frequentemente associado à matéria e ao materialismo, né? Uma conexão com o signo de Touro é associada à estabilidade e segurança material. Leão, né? Ele é associado a Samael. Samael é aqui, olha, pode ser devido à natureza autoritária e criativa do signo de Leão. Olha aqui que coisa. Ou seja, como que a religião ela introduz essas coisas. E eu gostaria que você percebesse que isso nós estamos a um passo de ser, por exemplo, uma igreja universal. Qual a diferença da igreja universal e a nossa? Vou dar um exemplo para você. A Igreja Universal, ela compôs uma colcha de retalho, ela fez um combo, por assim dizer. Ela pegou banho de sal grosso, sessão de descarrego, água ungida e benzida e outras coisitas mais, uniu a uma confissão positiva de fé e a um Jesus que oferece milagres e prosperidade. Teologia da prosperidade, confissão positiva de fé, os milagres, algo que tem origem no Cando, na Umba, e foi trazendo as coisinhas, montou um mix e vendeu como uma religião neopentecostal. E o que aconteceu? Encheu os salões, está assim de gente. Porque as pessoas querem o quê? Facilidades. E tem um apreço e uma curiosidade por aquilo que é místico e sobrenatural. Tanto é que as pessoas amam falar de anjos. Demonologia e angelologia é um assunto que as pessoas adoram falar, como se tivesse que dar audiência para anjo e demônio. Sendo que o próprio anjo, lá em 22 de Apocalipse, ele diz para João, não se prostre, que eu sou conservo teu, ele é igual a nós, só que ele é num corpo espiritual e o nosso no físico. Ok? Ele disse, tem semelhança, sou conservo teu, não tem como você se prestar adoração. E nós temos um interesse muito grande. Você quer saber? O povo gosta de pesquisar, por exemplo, o que aconteceu em Gênesis 6. Será que os anjos entraram mesmo nas mulheres e criaram os gigantes? Aí já vertem lá para o livro de Enoque, que é um pseudo-epígrafo, que não é Enoque, o Enoque que andou com Jesus, perdão, com Deus 300 anos, que escreveu aquele livro. Nunca foi. Nunca foi. É uma atribuição ao nome dele aquelas revelações, ok? Inclusive, olha uma particularidade do livro que eu já li, tinha curiosidade na época também, até que a gente aprende, é isso que eu quero comunicar para você aqui, que você não perca o teu tempo com essas coisas. A questão dos 3 céus, né? Ele cita, no livro de Enoque vai falar dos 3 céus, e Paulo é uma única pessoa que fala de ter ido ao 3º céu. E aí leva uma ideia toda mística até para o misticismo judaico dos 7 céus, né? Que, queridos, não tem nada a ver. O primeiro céu é esse que você vê, o segundo é esse que você não vê, tá? Que está depois da atmosfera, e o 3º céu é o céu espiritual. E pronto, acabou, não tem esse tipo de coisa não. Mas voltando, uma viagem dentro de uma ideia. Se eu busco revelação para tomar decisões pessoais individualistas, qual é a distância que eu estou para estar
consultando horóscopo para saber se fulano é disso, é daquilo, vai agir disso, daquilo. Quero organizar minha vida a partir de prognósticos futuros. E o que é que a Escritura, né, vai dizer a respeito disso daí? Você vai encontrar lá em Deuteronômio 18. Olha, está em Deuteronômio 18, a crítica bíblica, né, contra esse tipo de coisa. Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Está em Isaías 47, do 13 ao 14. E Levítico 19, no versículo 31. Então você vai encontrar lá o quanto diz para nós não darmos atenção para isso. Por exemplo, em Levítico 19, 26 também. Não usareis de encantamento nem de agouros, né? Eles usavam isso daí. Então a Bíblia vai dizer todas as vezes o quanto nós devemos fugir desse tipo de coisa, e se não tiver um verdadeiro evangelho, tem abertura para isso. Eu gostaria de convidar você, caso você tenha interesse em aprender a Bíblia comigo, nós temos um curso chamado GPS Bíblico. Tem sido um absurdo, impactante, transformador. A última sala que nós estamos, agora a sala está aberta, está em andamento. Nós estamos com 96 alunos, tem irmãos de todas as regiões do país, fora do país. Eu gostaria de convidar você para fazer parte, né, dessa comunidade, onde dentro desse curso, o curso tem um nome GPS Bíblico. Nós vamos remover todas essas vertentes demoníacas, deixar muito claro qual o caminho que você deve seguir de verdade. E eu não vou apenas te orientar. Primeiro fizemos a Epístola de Gálatas completa, os 6 capítulos, fizemos 8 aulas, tem 2 de revisão e 6 dos próprios capítulos. Você recebe apostila, livro em PDF, dicionário bíblico, Bíblia também. Enfim, você consegue acessar esse curso clicando no link abaixo que eu vou deixar aqui, vai direto para o curso. Assim que você fizer, a gente já recebe aqui a informação que você entrou, se cadastrou. Nós já te incluímos no grupo de membros, já te incluímos também na plataforma onde está hospedada as aulas gravadas do curso de Gálatas completo, e também algumas outras aulas que são de outros temas, tá? Você recebe o acesso completo, e também as da Epístola de Coríntios que nós estamos agora. Se você quiser, hoje é segunda-feira, se você quiser participar do GPS, dá tempo, porque amanhã você já participa de uma aula ao vivo comigo pelo Zoom, com ali os nossos 90, 95 alunos que temos ao vivo com a gente. É uma aula interativa pelo Zoom, muito legal. A gente vai verso a verso, vai identificando palavras no grego que para você entender o que de fato o autor do texto queria comunicar, para ficar muito claro e evidente. Não perca tempo. Não é teologia sistemática. Aqui você não vai aprender sobre termos teológicos, sobre soteriologia, sobre ramartiologia. Qualquer outro termo teológico você não vai aprender aqui, isso eu posso te garantir. Porém, o que você vai aprender aqui, eu tenho alunos que vieram de outros cursos dizendo: Edu, o que eu estou aprendendo aqui eu não tinha aprendido em lugar nenhum. Então eu quero te convidar para esse ambiente. Vem fazer parte conosco, e Deus vai te abençoar e nos abençoar em tudo. E você entender o evangelho sem estar perguntando para os outros: irmão, eu posso, eu devo, isso o crente pode, isso o crente não pode. Você vai entender o que é viver, porque não é só teoria, é aplicação prática na tua vida e na vida da tua família. E se você é um mestre do ensino em algum lugar, isso vai te encher de recursos para você anunciar o evangelho com muito mais segurança, amor e fidelidade às escrituras. Gratidão, clica aqui abaixo, ó, o primeiro comentário fixado, e também na descrição do vídeo. Caso você não queira ir direto, eu vou deixar também o link do grupo gratuito do GPS. Esse grupo é apenas devocional diário, e nós colocamos ali ofertas, colocamos ali o link, comunicamos quando vai ter aula gratuita. Caso queira participar desse também, fica à vontade, é muito bem-vindo. Saudações e até o próximo.